Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse vídeo canal. Já peço de antemão para vocês se inscreverem no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Se tiver o botão de hypar, cara, hype esse vídeo me ajuda demais. Nossas redes sociais estão todas aqui na descrição. Segue a gente em todas as outras redes sociais, né? Seja no Instagram, no TikTok, também no Mundo da FM, tá tudo aqui na descrição. E claro, os capítulos das 3 partidas também estão ou aqui, ou se não aparecer para vocês, também tá tudo aqui na descrição. Vamos lá, gente, vamos falar dessas partidas que vão acabando de acontecer, né? Esse final de 16 avos, porque nós vamos chegar amanhã, vulgo hoje, quando eu estou postando esse vídeo, no sábado, os jogos finais das oitavas, das 16 avos, porque vão chegar nas oitavas de final. Vai mudar a thumb, vai mudar tudo, então aproveitem que essa é a... Não acho que é a última vez que vai ter essa thumb azul, mas é uma thumb muito legal, né? Eu gosto de fazer essa variação da Trionda. Acho que a gente tem uma mudançazinha legal no canal, por mais que é uma thumb bem simples, eu sei, mas tudo bem. Nos jogos de hoje vamos falar sobre Egito e Austrália, vamos falar sobre Argentina e Cabo Verde, também Colômbia e Gana para finalizar esses 16 avos. Vamos começar agora falando sobre esse jogo. Egito 1, Austrália 1. Austrália perde nos pênaltis por 4-2 para o Egito. Um jogo muito tenso, um jogo muito grande, um jogo muito igual, né? Um jogo que seria muito igual. A gente já viu essa seleção da Austrália comandada pelo técnico Popovic, jogando nesse esquema, né, de árvore de Natal, não, 3-4-2-1, jogando sempre nessa disposição onde o seu esquema central passa muito por essa dobra de marcação e essa defesa muito sólida, né? Onde a gente tem, por exemplo, o Harry Suter, o próprio Sirkati e também o Beirish jogando muito bem, mas vinham com algumas falhas, né? Vinham com alguns problemas de lesão com os jogadores. Não tinha o italiano nem o Leque por problemas físicos, então teve que improvisar, né? Teve que improvisar na lateral, na ala direita, o Boss, que jogava na esquerda, e o Beirish, que jogava na esquerda, que jogava como um reserva, né? Entrava como reserva na ala esquerda, pôde jogar como titular. Então, improvisando um pouquinho algumas posições, o Volpato entra como titular também, né? O Irvine se consolidando também como titular no lugar do Ocon Angster também, jogador um pouco mais veterano e mais experiente também, que dá um pouco mais de profundidade nesse passe, ao mesmo tempo dessa marcação também muito boa também nesse 1 contra 1 também. Mas claro, um jogo muito pegado, né? Ainda mais que essa seleção da Austrália, né? Que joga nesse 3-4-2-1, né? Com o Beach no gol, Sirkati, Sultar e o Harrington na zaga, o Beach não, né? O Beirish, o O'Neill, o Irvine, o Boss da trinca de meio de campo com o Matt Cliff, Volpato um pouco mais à frente, o Irumkunda à frente contra o Egito do técnico Hassan, né, histórico jogador do Egito, que veio com Shoaib no gol, Hani, Ibrahim, Rabia e Hafez na linha de defesa, Al-Shor, Fatih, Atia e Marmoush no meio de campo, com Salah e Zico à frente, né? Um time bem espetado, é claro que veio com uma formação até num 4-2-3-1, colocando o Marmoush como centroavante nesse começo, né? Depois acabou modificando sua maneira de jogar, mas foi um Egito melhor, né? Foi um Egito que começou muito melhor, começou com mais intensidade, propondo mais o jogo, contra uma Austrália que tentava sair principalmente para esse lado direito, com o Sirkati, com o Boss, tentando encaixar muito essas jogadas de contra-ataque, mas parando muito no Hafez, né? O Hafez fez uma excelente partida, inclusive, conseguindo substituir bem o titular da posição, que eu acabei de esquecer o nome, se eu não me engano, é o Fatu. Eu posso estar enganado. Mas vem substituindo bem, né? Vem jogando bem o Hafez nessa posição, que inclusive o primeiro gol sai, principalmente dessa jogada de levantamento para dentro da área. O Ashur, ele consegue se desvincular da marcação no cruzamento para dentro da área do próprio Hafez e faz o primeiro gol da partida. Um jogo que depois acabou ficando até um pouco morno, até por conta do controle de bola que o próprio Egito tem. O Egito é um time, uma seleção com muito controle e posse de bola, por mais que seja um jogo de bastante trocação. Nessa volta da parada técnica e nesse início do segundo tempo não se teve tanta troca de intensidade, até teve algumas chances criadas muito por parte da Austrália, mas assim, uma seleção que estava tentando muito atacar nessas questões de contra-ataque e que acabou conseguindo, principalmente no finalzinho, no começo do segundo tempo, né, um gol contra para dentro da área, na especialidade da casa, né? É claro que o gol poderia ser do Harry Suter,
passou a moto. Poderia ter sido o gol do Harry Suter, mas ele acabou cabeceando e o Rani acabou cabeceando também contra, fazendo um gol contra. E aí o jogo ficou bastante tenso, o Beach fez bastante defesa, principalmente nesse final de segundo tempo, início da prorrogação também, o que por enquanto, né, tava dando ele para mim o melhor jogador da partida até então, mas aí veio, né, a cobrança de pênaltis, né, veio as cobranças de pênaltis aí. Não tenho o que fazer, cara. Eu vou. Pra mim, o meu voto vai ser no Ashur, não só pelo gol, mas também por toda a personalidade que esse moleque tem durante a partida. Jogador bizarro. Esse cara corre o tempo todo, tava correndo 120 minutos sem parar. Muita intensidade, muito contato físico, muita entrega dentro de campo. É claro que pela parte da Austrália também teve bastante entrega. A Confederação Asiática acaba de ser eliminada totalmente, né? A última seleção que sobrava é a Austrália, então nem Japão nem Austrália acabaram resistindo nesse final das contas, né? Então a Ásia dá adeus à Copa do Mundo, também adeus às 16 avos, inclusive, junto com a Oceania, né, que só tinha a Nova Zelândia. Mas aí sobra ainda, né? Ainda tem Cabo Verde. Vai acontecer ainda nesse vídeo, né? Vocês estão vendo aqui na timelapse. Eu ainda não sei porque eu sempre gravo, sempre no final das partidas. Para mim, o meu voto vai ser o Ashur, não só pelo gol, mas por toda a intensidade. Esse é o meu voto. E, cara, que jogo, jogo bom. Jogo bom. Eu esperava que ia ser um jogo até de baixa intensidade por conta da proposta da Austrália de tentar retrair um pouco mais esse jogo e tentar ficar no campo de defesa, mas é uma Austrália que tentou se jogar, se lançou muitas vezes ao campo de ataque, conseguiu até algumas chances criadas, mas era um jogo de bastante cara de 1-1, e não que seja um jogo ruim, mas um jogo de cara de 1-1 com certeza. Cara, eu poucas vezes tive o prazer e privilégio de ter um jogo de Copa do Mundo tão alto nível assim, velho. E jogo da Argentina, viu? No jogo da Argentina. É claro que o Cabo Verde não ia se entregar, né? É um jogo muito complicado, um jogo onde Cabo Verde até tentou o máximo, lutou, batalhou, tentou o máximo que conseguiu. E aí você vê uma Argentina conseguindo ditar o ritmo no primeiro tempo, o gol do Messi sai, né, nesse vacilo da defesa do Cabo Verde, faz o primeiro gol, depois faz o empate, depois consegue empatar e leva esse jogo para prorrogação. Aí faz o primeiro gol no primeiro tempo da prorrogação. Depois consegue empatar com um golaço do Sidney Lopes Cabral. Mas depois toma a virada num gol contra, né? Mas que na teoria foi o gol do Romero. Cara, que jogo, velho. Que jogo, que jogo, que jogo, que jogo, que jogo, que jogo. Assim, poucas vezes eu vi uma Argentina jogar mal. Não consegui imprimir ritmo, não consegui fazer o básico. Sabe? Até, assim, uma falta clara de demonstração de se você entrar com o pé alto, né? Se você entrar já achando que já ganhou, você vai perder. A Copa do Mundo não deixa esses avisos baratos. E que bom que Cabo Verde existe. Péssimos que eles não consigam passar, mas que bom que Cabo Verde existam. O meu destaque da partida vai ser o Messi, não só pelo gol e pela assistência e tal, mas por tudo que ele conseguiu gerar na seleção argentina, porque o destaque normalmente seria pra mim, cara, o Vozinha, sabe? Mas é porque ele tomou 3 gols, né? Que ele não conseguiu salvar a seleção dele. Mas meu destaque vai ser pro Lionel Messi, mas assim, sem merecer nada, cara. É bizarro como a seleção argentina foi mal em campo. Bizarro, bizarro, bizarro. Sabe? É a classificação mais sem mérito que eu já vi de Argentina 3, Cabo Verde 2. E parabéns a Cabo Verde, cara. Parabéns, parabéns, parabéns. Bom, a gente tá finalizando aqui. Último jogo dessas 16 avos. A Colômbia vence por 1-0 Gana, se classifica. Acertei no bolão, finalmente.
voltei a acertar no bolão. Gana, que lutou, batalhou, até tentou conseguir colocar suas linhas um pouco mais altas no segundo tempo, né? Tentou, é claro, muito complicado, né, para a equipe do Carlos Queiroz. Eu sempre falei aqui no canal, né? Você abdicar das suas individualidades para você tentar fortificar o coletivo. Deu certo até então, mas enfrentou uma seleção muito mais forte, que é a seleção da Colômbia, que faz esse gol muito cedo, né? O gol com o John Arias aos 14 minutos, e depois consegue até outras chances onde o goleiro de Gana, né? O goleiro Al-Atzig conseguiu fazer grandes defesas também, inclusive uma defesa em cima da linha. Mas depois um segundo tempo onde teve amplo domínio em relação, né, à Colômbia. A Colômbia abaixa um pouco as suas linhas, recebe um pouco mais de pressão, principalmente nesse bloco um pouco mais baixo. A Gana com necessidade de atacar, mas a Gana não conseguindo ser tão efetiva, né, principalmente contra uma zaga com Lucumi e Davinson Sanches, né, uma zaga muito forte, muito fortificada, uma boa defesa que conseguiu parar os jogos por baixo ou pelo alto, seja da entrada do Seidu, do Fatu, do Suul, né, do próprio Numa, que tentou entrar e tentou agregar alguma coisa, mas é muito difícil, cara, é muito difícil quando você tem um trabalho já fortificado de algum tempo, com uma seleção que joga defensivamente e tá atrás do placar, né? Então, muita sorte, principalmente sorte e muito bom desempenho, né, por parte da Colômbia. O Poeta jogou muito bem. Mas o meu destaque vai ser o Arias, não só pelo gol, mas também por todas as criações e movimentações que ele conseguiu fazer nesse meio barra ataque colombiano. Colômbia se classifica, mas diga o que vocês acharam nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e até a próxima.